Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos, Tempo de Graça, de número 960. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz, aí da rádio 9 de julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, grande Michel. E é isso aí, estamos começando, graças a Deus, mais um programa, nesse nosso resumo de preparação para o estudo do Pai Nosso e para começar lá na frente ainda, vamos ver se vai ser esse ano ainda, porque a gente vai estudando e a gente vai perceber. Engraçado isso, né, gente? Eu tenho um planejamento, eu fiz um planejamento de formação, que nem professor. Eu não sou professor, mas fiz um planejamento de formação. Então, pelos meus cálculos humanos, nós já estaríamos estudando a história da igreja. Interessante isso, né? Mas só que, conforme você vai trabalhando a evangelização, você vai sentindo a necessidade de continuar o ensino, de aprimorar o ensino, de demorar um pouco mais em alguns temas. É engraçado isso, né? É se deixar levar pelo Espírito Santo. Está aqui uma das grandes alegrias que eu tenho em trabalhar com a evangelização. É perceber a ação do Espírito Santo. É estar atento às moções do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. E a gente tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo sopra no coração da gente, na alma da gente, principalmente na evangelização. O Espírito Santo ele vai mostrando, olha, fica um pouco mais aqui, ou então acelera um pouco mais esse tema, sabe, essa humildade tem que existir, essa obediência tem que existir e essa escuta tem que existir. Então, isso é um processo, não acontece automaticamente e não acontece o tempo todo. Sabe, aos poucos você vai aprendendo, e eu também, a ser mais dócil à ação do Espírito Santo. Então, eu não posso ficar fechado num planejamento humano sem estar aberto à moção que o Espírito Santo derrama sobre nós. Veja, eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu não sou nada. Muito pelo contrário. É justamente por me reconhecer pecador, me reconhecer frágil, que eu me coloco sob a ação do Espírito Santo. Eu sempre falo isso para vocês. Eu peço a Deus que eu não atrapalhe a obra de evangelização. Então, nos meus planos humanos, nós já estaríamos estudando a história da igreja há um bom tempo. Mas, sabe, as coisas não acontecem só humanamente. E esta é uma realidade que todos nós católicos precisamos aprender a perceber. Porque não é só na evangelização que o Espírito Santo vai dando toques no coração da gente. Não é só na evangelização que o Espírito Santo vai falando, não, vai mais por aqui, diminui um pouquinho para cá, aumenta um pouquinho para lá. Não é só na evangelização. São todas as áreas da nossa vida que o Espírito Santo age. E eu preciso aprender a perceber esta ação do Espírito Santo na minha existência. Então, quando você se deixa guiar pelo Espírito Santo, o fruto é um fruto muito positivo. Você percebe? Como é que eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? É pretensão eu falar, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Pode ser uma pretensão humana, pode ser uma falsa humildade, pode ser um engano, pode ser um erro. Eu percebo que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo na medida em que eu vou colhendo os frutos daquilo que nós estamos fazendo. Se o fruto é positivo, se o fruto é um fruto que traz paz, que traz conversão, que traz transformação pessoal, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, é pelo fruto que a gente reconhece a ação do Espírito Santo. Porque, veja, o discernimento no Espírito ele é algo extremamente importante. Extremamente importante. Porque Deus pode estar agindo na minha vida, dirigindo a minha vida, ou eu posso estar dirigindo a minha vida pensando que é Deus. Então eu errei, eu me equivoquei.
eu acho que foi Deus que me inspirou, mas no fundo é intenção humana, é minha. Ou então pode ser o demônio agindo. Então são esses 3 níveis de ação que acontecem na vida humana. Você é inspirado por Deus, inspirado por você mesmo ou inspirado pelo demônio. Então é necessário demais a ação do discernimento dos espíritos. A evangelização, como qualquer atividade humana, e a evangelização é uma atividade humana dentro da igreja extremamente necessária, ela deve ser guiada pela ação do Espírito Santo. E uma das formas mais seguras de se deixar guiar pelo Espírito Santo é a obediência. Então, quando você vai trabalhar em evangelização, por exemplo, formação, você tem que trabalhar com a igreja. Porque a igreja é a autoridade que recebeu a autoridade de Deus para evangelizar. É a igreja que recebeu o mandato de Deus para evangelizar. São os bispos, os sacerdotes, que receberam de Deus a autoridade e o poder para evangelizar. Você percebe? Então, o sacerdócio recebe de Deus esta ação maravilhosa e sobrenatural que chega à igreja através justamente dessa realidade que nós estamos estudando, que é o sacramento da ordem. E o ápice desse sacramento da ordem é o bispo. Ele recebeu de Deus esta capacidade sobrenatural, esta autoridade que vem de Cristo para evangelizar. Então, quando o leigo está evangelizando, ele deve estar evangelizando sob o império de Cristo na igreja. Então, veja, esse programa, ele é escrito e apresentado por um leigo, mas está sob a obediência do padre da minha paróquia. Então, foi o padre da minha paróquia que comunicou ao bispo e ao cardeal que teria este programa. Percebe? Então, é bonito você compreender este processo. Então, é por isso que eu agradeço demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar, o Kairos Tempo de Graça, de número 960. Porque é uma obra que é feita por leigos, mas sob a obediência da igreja, sob a orientação da igreja, sobre a autoridade dos sacerdotes e do bispo. Então, isso é muito importante, muito importante. Eu sou o Paulo Miziara, eu sou quem estou aqui, mas a autoridade para eu estar aqui não vem de mim, vem da igreja. Ou seja, vem de Cristo. Então, é por isso que eu fico muito extasiado com isso, porque eu não mereço isso. Eu não mereço esta honra de estar aqui frente a esse programa, porque eu sou pecador, sou frágil, sou pequeno. Mas quando eu me coloco sob a orientação da igreja e obediente à igreja, eu estou me colocando sob a ação do Espírito Santo. Então, isso é muito importante que a gente aprenda, que a gente compreenda. Então, cada Kairos que a gente trabalha, cada programa que a gente trabalha, é uma oportunidade de se colocar sob a ação do Espírito Santo. Então, nós estamos no 960. Então, eu quero, nesse programa de hoje, pedir perdão a Deus por todas as vezes que eu não correspondi à responsabilidade de estar aqui perante você. Que eu não fui santo o suficiente, que eu não busquei uma vida de mais santidade, de mais oração, de mais confissão. Sabe, eu quero pedir perdão, realmente. Pedir perdão publicamente. Eu não estou fazendo isso da boca para fora. Estou fazendo isso de coração contrito. Porque o mínimo que eu posso fazer é buscar uma vida de santidade para estar aqui diante de vocês. E não é sempre que a gente consegue. E não é sempre que a gente consegue viver aquilo que é de responsabilidade de um evangelizador. Então, procuro fazer tudo que eu posso da melhor maneira possível, mas sempre consciente da minha pequenez. Então, se esta obra está acontecendo e está rendendo frutos, e eu sei que está rendendo frutos graças à ação
do Espírito Santo e graças à ação da obediência à igreja. Veja, o Espírito Santo, ele age através da igreja. Esse Espírito Santo que age dentro de nós, ele chega até nós através da igreja. Então, se você tem hoje um carinho pelo programa Kairos, é porque o Espírito Santo está trazendo este fruto para você. É o Espírito Santo que está revelando o que precisa ser revelado no seu coração, não sou eu. Eu não posso me apoderar da obra de Deus. A obra de Deus é obra de Deus. Nós somos servos. Servos. Tinha uma coordenadora nossa, de quando nós trabalhávamos no Querigma, que era um encontro que a gente fazia por São Paulo inteiro. Ela falava que nós éramos servos, toquinho de vela. O que é toquinho de vela? Acabou a força, você abre lá uma gavetinha que você sabe tem no armário, tem um toquinho de vela. Aquele toquinho de vela não vale nada. Mas quando acaba a força, aquele toquinho de vela ajuda. Então, veja, este é o sentido do servidor, daquele homem e daquela mulher que se põe a serviço de Cristo na igreja em favor do bem comum. Somos um toquinho de vela. Então, veja, eu não posso achar que a obra é minha. Eu não posso achar que sou eu quem faço o programa acontecer. Isso é um absurdo. Quem faz o programa acontecer é a ação divina, na comunidade, através da igreja. Por isso a importância de conhecer a igreja e por isso a importância de evangelizar com a igreja. Percebe? Evangelizar com a igreja. E graças a Deus o Kairos acontece na Rádio 9 de Julho, né? Até às 9h30 da noite, das 8 às 9h30, todo dia, de segunda a sexta, por obra e graça de Deus. Sabe, por pura bondade de Deus, por pura providência divina. Então, aqui o mérito todo pertence à Trindade Santa. E ponto. Importante demais. Então, quero agradecer à Paróquia Nossa Senhora do Brasil, quero agradecer ao Michel Silva, quero agradecer à Rádio 9 de Julho e quero agradecer a você que participa do programa desde o comecinho ou você que está chegando agora. O programa vai pela rádio, 1h30, porque tem música, e pela internet, YouTube e Facebook da Rádio 9 de Julho, 1 hora só. É o mesmo horário, é das 8 até as 9. Na rádio é das 8 até as 9h30. O horário é novo, hein, gente? Não se esqueça, das 8 às 9, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui as mensagens que eu recebi na segunda-feira, dia 27, tá bom? Então, vamos ler aqui as mensagens, porque é importante a gente ler as mensagens, né? Porque é uma forma de reconhecer o que vocês fazem em favor do programa, que é interceder, que é rezar, que é participar e que é me ajudar na evangelização. Então, assistindo o programa pela internet, tanto pelo Facebook ou pelo YouTube, dá o joinha, dá mais joinha. A gente tem pouca gente participando nesse sentido. Toda vez eu pego o programa, quando passa à noite, eu vou ouvir o programa, uma parte do programa, e vou ouvir os comentários, e vou ver os joinhas que recebem. Tem pouca gente dando joinha. E tem muita gente participando. Eu sei que tem muita gente participando, mas pouca gente dando joinha. Aperta o positivo lá, o joinha, porque é uma forma de mostrar para a internet que esse programa tem escuta. Quanto mais joinha tiver, não vai me fazer bem. Para mim, tanto faz. Mas é para que a internet possa abrir o programa para mais pessoas, tá bom? Então me ajude a evangelizar, me ajuda a chegar onde eu não consigo chegar. Selma Caires Neves. Aula de pura ação do Espírito Santo. Olha, me emocionei, que coisa bonita, pois cada palavra que saiu de sua boca foi para confirmar tudo o que eu venho vivendo, que eu tenho vivido. Olha que mensagem linda, olha que responsabilidade. Percebe? Eu não tinha lido ainda essa mensagem, palavra de honra. Eu estou lendo agora. Eu não tinha lido essa mensagem da Selma Caires Neves. Aula de pura ação do Espírito Santo, aula de segunda-feira, dia 27. Gente, se você me perguntar, eu não me lembro como foi a aula. Eu preciso rever a aula para saber. Então, o que a Selma está falando foi o Espírito Santo que tocou no coração dela. Eu não me lembro do que foi falado direito na aula. Se eu pegar a aula e escutar, vou me lembrar da aula. Mas assim, olhando, eu não me lembro da aula, porque são muitas aulas. Agora, veja, não fui eu quem fiz.
o Espírito Santo toca através da gente e apesar da gente. Esse é a grande sacada das coisas de Deus. Sabe, é sair desse personalismo, achar que eu sou infalível, achar que eu sou imprescindível. Ninguém é infalível e ninguém é imprescindível. Mas é importante que a evangelização aconteça, porque senão nós estamos calando a ação do Espírito Santo. A voz de Deus precisa ser transmitida através dos meios de comunicação. Não importa quem esteja aqui. O importante é que esteja aqui com esse Espírito. Então, a aula de pura ação do Espírito Santo, me emocionei, pois cada palavra que saiu da sua boca foi para confirmar o que eu tenho vivido. Veja, então, agradeço ao Pai por me permitir ser instrumento, ser esse toquinho de vela, mas a obra é de Deus. Tá bom? Muito obrigado, Selma, do fundo do meu coração. Fiquei emocionado, realmente emocionado com a sua mensagem, tá? Boa noite, doutor Paulo. Feliz e abençoada semana para todos nós. Continuou a Selma. A Hanna Gusco. Boa noite, doutor Paulo. Aula abençoada. Estimo melhoras. Em oração por sua saúde. Muito obrigado. Que Deus proteja e abençoe todos nós. Amém. Muito obrigado, Hanna, do fundo do meu coração. GM Hansten Procópio. Boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara. Uma abençoada semana. Paz e bem. Muito obrigado, GM. Um grande abraço. Dona Clélia, fazia tempo que eu não via Dona Clélia. Dona Clélia Maria Rabfelner. Hello, good bless you. Deus abençoe você. Muito obrigado. Nós, Jorge Roosevelt e o povo que vive com Jorge, com Zé Roosevelt e com a Dona Clélia, os cachorrinhos e tudo mais, participando aqui do programa. Agradeço, viu, gente, do fundo do meu coração. Tá? A família toda. E é isso aí. Ela está me falando aqui que o Zé, o esposo dela, teve um galo quando criança, chamava-se Jorge. Que bonitinho. Muito obrigado pela partilha das realidades da família da Dona Clélia e do seu Zé Roosevelt. Muito obrigado, viu, gente, pela participação de vocês. Marlene dos Reis, boa noite e gratidão sempre. É isso aí, gente. Muito obrigado. Então, vamos continuar o nosso estudo sobre o sacramento da ordem. Então, nós vimos na aula passada a importância que Deus dá para a igreja. Né? A igreja não é obra humana. A igreja é obra divina. É Deus quem quer a igreja. É Deus quem institui a igreja. Mas Deus foi preparando essa instituição da igreja em Cristo desde os tempos mais remotos do judaísmo. Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Veja, as tribos de Israel são aquelas 12 tribos que formaram o povo de Israel, o povo sacerdotal do Antigo Testamento, que tinha como a grande missão evangelizar os outros povos, levar os outros povos a conhecer o Deus verdadeiro, porque os outros povos todos viviam em idolatria, adoravam falsos deuses, adoravam deuses que eram de mentira, que eram, no fundo, demônios. Porque o pecado, a partir do momento que o ser humano caiu no pecado, ele entregou a autoridade humana ao demônio. E o demônio quer ser adorado no lugar de Deus. Então o demônio se fazia aparecer como falsos deuses para os outros povos adorá-lo. Mas o mundo não foi feito para adorar o demônio. O mundo foi criado por Cristo, em Cristo e por Cristo. Por Deus. Deus cria o mundo e nós devemos, por pura obediência, por pura justiça e por amor, adorar ao Deus verdadeiro. É uma obrigação que a humanidade tem. Veja, obedecer a Deus, adorar a Deus e amar a Deus é uma obrigação de justiça, porque foi Deus quem criou tudo. Então, é injusto do ser humano não adorar e obedecer a Deus. É injusto. Por isso a importância de conhecer a Deus para realmente adorá-lo, amá-lo e obedecê-lo e fazê-lo conhecido. Porque Deus nos cria e Deus nos salva. O pecado afastou a humanidade de Deus e a humanidade foi criada para Deus. O pecado afastou a humanidade de Deus. Então Cristo vem e religa a humanidade ao Pai.
Só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode oferecer ao Pai a justiça adequada pela injustiça que nós causamos contra Deus ao cair no pecado. Então é importante que você saiba disso. Então, este dever de adoração a Deus, este dever de louvar a Deus, este dever de obedecer a Deus, acontece de forma muito profunda e plena na igreja. Então, é necessário que nós tenhamos sacerdotes que ofereçam ao Pai o sacrifício que Jesus ofereceu lá atrás. Porque é o próprio Jesus se oferecendo em cada missa a Deus Pai em nosso favor. Então, cada missa que nós assistimos e que nós participamos é uma atualização do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é atualizado, não é um novo sacrifício, é o mesmo sacrifício que Jesus realiza em favor da gente, sendo oferecido ao Pai todos os dias em cada missa. Então, quem vai fazer isso em nome da humanidade? É o sacerdote. Então, veja, o sacerdote, a partir de Cristo, recebe de Deus uma autoridade e uma função muito maior do que o sacerdote do povo de Israel. Percebe? Porque agora o sacerdote é o próprio Cristo se oferecendo por nós. Isso é muito sério. Então, é por isso que é importante a gente entender o sacramento da ordem. Então, a igreja, ela foi, desde a mais tenra idade do povo de Israel, foi sendo prefigurada. O povo de Israel, de certa forma, também prefigura a igreja de Cristo. Só que a igreja de Cristo oferece a Deus um sacrifício perfeito, diferente dos sacrifícios que o povo de Israel, através dos seus sacerdotes, no templo, oferecia a Deus. Veja, o sacrifício, naqueles tempos do Antigo Testamento, eram sacrifícios pequenos, perante o sacrifício que o sacerdote se oferece ao Pai, que é Cristo. Então, nós estamos vendo no Catecismo da Igreja Católica que o único sacerdócio real, verdadeiro, é o de Cristo, porque é pleno. Os sacerdotes do Antigo Testamento não eram plenos. Nós vimos isso ontem. Que faltava alguma coisa, faltava a transformação interior do coração. Faltava a santificação, faltava a capacidade humana de ser refeito a partir do pecado. Entende? Então eles ofereciam sacrifícios, mas esses sacrifícios não eram plenos, porque não transformava o ser humano e não agradava a Deus de forma perfeita. Deus não precisa de sangue de boi e de bode ou de qualquer outro bicho para aplacar raiva. Deus não tem raiva. Deus não tem ódio. Aquelas são ofertas que eram oferecidas a Deus de uma forma preliminar. Porque a grande oferta que a humanidade pode oferecer a Deus é o próprio Cristo. Por isso ele é o sacerdote. É ele que se coloca em nosso lugar, porque nós não podemos oferecer a Deus a justiça frente à injustiça que nós causamos com o pecado, mas Cristo pode. E ele assume o nosso lugar e se oferece ao Pai como justiça pela nossa injustiça. Então ele é o sumo sacerdote. Todo sacerdote católico, o sacerdócio do padre vem de Cristo. É o próprio Cristo. Então, vamos entender isso aqui, tá bom? Então veja aqui, ó. No número 1544 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus. Deu para entender, né? Um só mediador entre Deus e a humanidade, nos fala São Paulo aos Timóteos. Primeira carta de São Paulo a Timóteo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia nos apresenta também um personagem chamado Melquisedeque, que é um personagem misterioso. A gente não sabe de onde veio Melquisedeque. A gente não sabe como surgiu Melquisedeque.
Mas Melquisedeque é apresentado na Bíblia como um sacerdote. Veja, então, é o sacerdote do Altíssimo, Gênesis 14, 18. No livro do Gênesis, o primeiro livro que está na Bíblia, nos apresenta este personagem misterioso, um sacerdote de Deus. Não havia religião naquele tempo, mas Melquisedeque já era um sacerdote. Interessante, né? Então, é a prefiguração de Cristo. O único sacerdote, o único capaz de oferecer a Deus aquilo que era necessário, tanto para transformar a humanidade, para refazer a humanidade, para salvar a humanidade, para santificar a humanidade e para aplacar a injustiça que nós causamos contra Deus. Deus não é um tirano terrível, mas nós, com o nosso pecado, cometemos uma injustiça impagável contra Deus. Nada do que nós pudéssemos oferecer a Deus poderia aplacar a injustiça que nós causamos contra Deus. Não é Deus que está condenando a humanidade. É a humanidade que se autocondenou ao se afastar de Deus e aderir ao pecado. Só que criou um abismo que era intransponível. Então, só Deus pode religar a humanidade ao Pai depois do pecado original e depois dos pecados humanos. E é exatamente isso que Jesus faz por nós. Por isso ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote perfeito. Ele oferece a justiça adequada ao Pai, que nós não oferecemos. Veja, Deus não está querendo sangue. Deus não está querendo ser aplacado no seu ódio e na sua decepção com a humanidade, não. É porque nós cometemos uma injustiça brutal contra Deus. E toda injustiça exige uma reparação. É a própria injustiça realizada em si mesma que exige uma reparação. Por exemplo, se eu chego para você e falo mal de você para as pessoas, eu estou causando uma injustiça imensa à sua vida, porque você não é mal desse jeito como eu estou falando. Eu estou levantando um falso testemunho contra você. Então, além de eu estar mentindo, além de eu estar difamando você, eu estou causando uma injustiça na sua vida e para a sua vida. E essa injustiça tem um preço alto, porque se as pessoas acreditarem naquilo que eu falei mal de você, e se aquilo que eu falei mal de você é mentira, eu estou destruindo a sua vida. Eu vejo isso muito, por exemplo, nas profissões. Então, chega um paciente aqui no meu consultório e eu vejo que a boquinha dele, ele me traz uma radiografia panorâmica para eu ver como é que está a boca dele, ou dela. Porque eu não começo nenhum tratamento sem uma radiografia panorâmica para saber que estado que está a boca desse paciente. Se eu achar que eu preciso de mais radiografias, eu peço para eles fazerem aquelas radiografias chamadas periapicais, que vai de dente em dente. Então, geralmente, eu peço uma panorâmica e, se for necessário, eu peço um conjunto de radiografias que mostram cada dente, ou grupos de dentes, de forma mais nítida. A panorâmica me mostra a boca de um modo geral. E as periapicais, as radiografias periapicais, aquelas pequenininhas, me mostram 2, 3 dentes de forma bem clara, mais clara que a própria panorâmica. Então, eu posso definir um tratamento, eu posso definir, fazer um diagnóstico correto daquele paciente. Então, se eu pego uma panorâmica e vejo que tem um monte de coisa errada na boca desse paciente, feita por outros dentistas, eu vou falar para o paciente, olha, eu estou vendo nesse dente aqui que essa restauração não está adequada. Eu sou obrigado a falar a verdade. Esta restauração não está adequada. Eu não vou falar que ela não foi feita de forma adequada, porque eu não sei em que condições esse dentista ou essa dentista encontrou para fazer essa restauração. Percebe? Eu não posso falar, mesmo que ela esteja inadequada, eu não posso falar, olha, isso aqui está um nojo, isso aqui está uma porcaria. Porque eu não sei que condições esse dentista teve para fazer essa restauração. Tem pacientes que não param quieto na cadeira, tem pacientes que se mexem, tem pacientes que, quando sentam, porque é um pouquinho mais obeso ou mais obesa, toda essa parte aqui de pele vem para cima, músculo e mucosa, e é difícil você acessar. Tem paciente que morre de medo, tem paciente... Quer dizer, eu não sei qual foi
a condição que esse paciente deu para esse dentista ou para essa dentista fazer aquela restauração. A minha obrigação é falar, olha, essa restauração não está adequada, precisa ser refeita porque tem cárie por baixo. Percebe? Eu não sei se quando ele anestesiou o paciente para fazer a restauração, para tirar a cárie, anestesiou de forma adequada. Eu não sei se o paciente tem dificuldade de ter anestesia de forma correta. Eu não sei nada. Então eu não posso falar mal do dentista. Eu não posso difamar o dentista porque eu não sei em que condição isso aconteceu. Eu só sei que não está adequado. Então nós precisamos refazer. Isso eu posso fazer. Agora, falar, esse dentista é péssimo, esse dentista não serve, eu estou difamando o dentista. Mesmo que ele não preste, mesmo que ele não seja, que ele não sirva como dentista. Percebe? Então, difamar é terrível, porque eu estou quebrando a oportunidade desse profissional de crescer como profissional, de ganhar dinheiro, de sustentar a sua família. E de sustentar a igreja, inclusive, também, se for católico. Então, a difamação é terrível. Agora, se eu difamei, eu tenho que pedir desculpa a quem eu difamei e publicamente falar, olha, eu estava errado. Essa pessoa não fez isso. Essa pessoa não é um péssimo profissional. Veja, eu corrigi uma injustiça que eu causei com as minhas falas, se caso eu difamar alguém. Mas quando eu peco contra Deus, a injustiça que eu causei com o meu pecado, seja ele o pecado original, ou sejam os meus pecados pessoais, é uma injustiça que não tem como reparar. Porque toda injustiça exige uma reparação. Toda. Se eu roubei dinheiro de alguém, eu tenho que reconhecer que eu roubei esse dinheiro, eu tenho que devolver esse dinheiro e tenho que pagar uma pena pelo crime que eu cometi. E aí sim, eu estou reparando a injustiça que eu causei ao roubar alguém. Isso é humano. É possível fazer isso? É. Agora, quando eu erro, quando eu causo uma injustiça contra Deus, Deus é o criador de tudo. Não tem nada que eu possa oferecer a Deus em favor da injustiça brutal e grave que eu cometi contra o amor dele e contra a criação dele, a obra de criação dele, com o meu pecado, por causa do meu pecado. Agora, Cristo vem e oferece ao Pai como Deus, ele é Deus que se faz homem, então ele oferece ao Pai a justificação. Ele oferece ao Pai a justiça que eu não posso oferecer. Por isso ele é sacerdote. Ele está E qual que é a reparação que ele oferece ao Pai pela injustiça que eu causei? Ele mesmo. Ele se oferece como justificação para reparar aquilo que eu não consigo reparar. Por isso que Jesus é o sumo sacerdote. Israel não tinha Jesus ainda. Então, aquilo que eles ofereciam ao Pai, numa tentativa de reparação, era muito aquém. Mas a partir do momento que a igreja oferece ao Pai o próprio Cristo, e esse quem que oferece em nome de todos nós o Cristo ao Pai? O sacerdote. Entendeu? Por isso que é super importante. E é por isso que, a partir de Cristo, a oferenda a Deus é perfeita. Porque é o próprio Cristo que se oferece no nosso lugar. Por isso ele é o sumo sacerdote. Ele é a oferta, ele é aquele que oferta. Ele é a própria oferta e ele mesmo se oferece ao Pai em nosso nome. Então ele é a oferta, ele é quem faz a oferta. Então, o sacerdote, ele assume essa postura de entregar ao Pai o Cristo em nosso nome. Mas quem está se entregando ao Pai em nosso nome, no fundo, é o próprio Cristo. Mas ele quis que o sacerdote oferecesse em nosso nome, na missa, essa oferenda que só Cristo pode oferecer. Por isso ele recebeu esta ordem, esta capacidade sobrenatural para ser Cristo durante a celebração. Para estar na pessoa de Cristo, em persona Christi. Veja, então o sacerdote ele está participando do sacerdócio de Cristo. Todos nós participamos do sacerdócio de Cristo como católicos, como batizados. Mas agora, esta oferenda que é feita
na missa ao Pai. Só o sacerdote que recebeu o sacramento da ordem pode oferecer, porque só ele recebeu esse sacramento da ordem, essa capacidade de ser Cristo agindo na igreja, em persona de Cristo. Deu para entender, gente? Então veja, o único sacerdócio é o de Cristo, diz o número 1544 do Catecismo da Igreja Católica. O número 1545 diz assim: o sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas, lá atrás, na cruz. Então ele é sacerdote e oferenda. Ele é sacerdote e ele é oferenda. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da igreja. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio, o sacerdócio de Cristo. Então, Cristo quis que a sua igreja oferecesse ao Pai aquilo que ele oferece. Porque é ele que está oferecendo ao Pai, em cada missa, a si mesmo, através do sacerdote. Entendeu? Por isso a importância do sacerdócio. Veja, então, duas participações do sacerdócio único de Cristo. Nós, como leigos, e o sacerdote que recebeu o sacramento da ordem. Porque é só o sacerdote que recebeu o sacramento da ordem que pode celebrar a missa. E a missa é justamente isso, Jesus se oferecendo ao Pai. Eu não posso oferecer, presidir o sacramento da Eucaristia, o sacerdote pode. Entendeu? Então, são esses dois tipos de sacerdote. Em persona de Cristo. No serviço eclesial, 1548. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente em sua igreja como cabeça de seu corpo. Percebe? Veja, 1548. No serviço eclesial do ministro ordenado, ou seja, quando o padre está celebrando a missa, vamos traduzir para ficar, como é que se fala, mais fácil, né? Muitas vezes a linguagem do catecismo é um pouquinho mais difícil. Né? Então vamos lá aqui, ó. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente em sua igreja como cabeça de seu corpo, pastor do seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. Então, na pessoa do sacerdote, na pessoa do padre, é o próprio Cristo que está presente. E é isso que o sacramento da ordem propicia ao sacerdote, a presença de Cristo. Você entende? Vamos ler de novo? Veja, o serviço eclesial do ministro ordenado é o próprio Cristo. Veja, o padre, quando o padre está exercendo a sua ação sacerdotal, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que está presente em sua igreja como cabeça do seu corpo, pastor de seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. Tudo isso é Cristo. E Cristo quis que o sacerdote humano pudesse estar na presença dele, estar na pessoa dele. Isso é maravilhoso. É isso que nos dá o sacramento da ordem. É a capacidade de um homem agir na pessoa de Cristo. É a capacidade de um ser humano agir na pessoa de Cristo. Então, só o sacerdote recebe essa ordem, esse sacramento, este poder do alto. Então, ele está participando do sacerdócio de Cristo, de uma forma mais específica do que nós que participamos do sacerdócio do Cristo por sermos batizados. Então, como que eu participo do sacerdócio de Cristo? A partir do momento que eu fui batizado, eu passo a ser corpo de Cristo. Eu recebi a capacidade sobrenatural de ser corpo de Cristo, de me fazer um com Cristo. Então, eu estou também participando do sacerdócio de Cristo. Mas veja, eu não recebi o sacramento da ordem. E no sacramento da ordem eu posso
o padre pode celebrar a missa. O que é a missa? É a oferta de Cristo ao Pai em nosso nome. Então, o sacerdote está oferecendo Cristo no meu nome e no seu nome ao Pai. Percebe? Veja, é uma liturgia, é uma celebração, é uma realização de algo sobrenatural em nosso favor. É o quê? É a atualização que o sacrifício de Cristo, o sacrifício que Cristo realizou na cruz, aconteça agora. Está atualizando este sacrifício. É só o sacerdote que pode atualizar este sacrifício. Isso é a missa. Então é só o sacerdote que pode celebrar a missa. É só o sacerdote que pode confessar os pecados. Percebe? É só o bispo que pode me crismar. Eu posso ser batizado por um leigo numa necessidade. Por exemplo, uma criança está morrendo. Nasceu e está morrendo. Não tem como chegar ao padre. Um leigo ou uma leiga pode batizar essa criança. Pega a água, molha no algodão e fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se essa criança morrer logo em seguida, ela morreu batizada. Percebe? Agora, só o sacerdote pode celebrar a missa. O que é a missa? É a atualização do sacrifício que Jesus realizou na cruz em nosso favor. E o sacerdote está, na pessoa de Cristo, oferecendo Cristo como nosso Redentor ao Pai. Maravilhoso. Então, só Cristo pode perdoar os nossos pecados. Então, a igreja recebeu de Deus a capacidade de, na pessoa de Cristo, perdoar os nossos pecados. Tanto é que o padre, quando ele vai na confissão, quando o padre está na confissão, quando você falou os seus pecados, o padre fala, eu te perdoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe? É Cristo. O padre está perdoando na pessoa de Cristo. Naquele instante, é Cristo agindo na pessoa do padre. É Cristo agindo através do padre. O sacerdote fala, eu te perdoo. Então, é isto que o sacramento da ordem possibilita. Não sei se eu estou explicando claro ou estou confundindo mais. Então, é importante que a gente entenda isso e que a gente valorize isso. Veja, o número 1591 do Catecismo fala assim, toda a igreja é um povo sacerdotal. Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo. Esta participação chama-se sacerdócio comum dos fiéis. Baseado nele e a seu serviço, existe outra participação na missão de Cristo, a do ministério conferido pelo sacramento da ordem, cuja tarefa é servir em nome e na pessoa de Cristo, cabeça no meio da comunidade. Então veja, todos nós participamos do sacerdócio de Cristo, mas é o sacerdote que recebeu o sacramento da ordem e que, a partir do sacramento da ordem, ele pode oferecer este serviço à comunidade. A oferta de Cristo ao Pai e o perdão dos pecados, na pessoa de Cristo. Isso é absolutamente único. Então, o sacerdote da antiga aliança, do povo judeu, nunca poderia fazer isso. Ele oferecia ao Pai um sacrifício de sangue de animais, em nome do pecado. O sacerdote da igreja oferece ao Pai o próprio Cristo. E quando ele oferece ao Pai o próprio Cristo, é Cristo quem está agindo através do sacerdote. Então, é completamente diferente. E é por isso que que o sacerdócio é serviço, porque a partir disso, o perdão dos pecados e a própria oferta de Cristo em nosso nome nos transforma, nos refaz, nos santifica. Coisa que no Antigo Testamento não acontecia. Vamos continuar? Bonito, né? Não é bonito? Não é bonito saber essas coisas todas? Então a gente tem que ter muito amor ao sacerdote. Muito amor ao sacerdote. Eu sei que hoje em dia tem muito sacerdote que... Como que eu posso falar isso?
Eu sei que tem muito leigo que não gosta do sacerdote da sua paróquia. E aqui não cabe a mim julgar. Nem o leigo e nem o sacerdote. Veja, quando você ouve um sacerdote ensinando coisa errada, uma heresia, ou algum erro, ou alguma coisa que vai contra o catecismo da Igreja Católica, dói demais no coração. Por que dói demais no coração? Porque intuitivamente nós percebemos no sacerdote, na pessoa do sacerdote, alguém que deveria ser absolutamente santo. Só que aquele ser humano é um ser humano. É frágil. Pode se equivocar, pode ter aprendido errado, pode estar iludido com alguma heresia, pode ter caído em heresia, ou pode ter má intenção também. Então não cabe a nós julgar, cabe a nós rezar por esse sacerdote. Então, como que faz quando nós estamos diante de um sacerdote que está pregando algo errado, algo que vai contra o catecismo da Igreja Católica e algo que vai contra a sã doutrina? Veja, o correto é fazer a correção fraterna. Vamos supor, você é leigo. Então você percebeu que o sacerdote está falando coisa errada. E outras pessoas da sua comunidade também perceberam isso. Então o que você faz? Você vai conversar com essas pessoas, rezar, fazer jejum, fazer oração e vá conversar com o sacerdote de forma particular. 3, 4 leigos conversando com o sacerdote. Olha, padre, com todo respeito, nós percebemos que o senhor está ensinando algo que não está de acordo com o catecismo da Igreja Católica. O padre, ele pode se tocar e falar, realmente, eu errei. Ou então ele pode falar, não, eu vou continuar ensinando isso, porque esse que é o certo. Mas, padre, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, o certo é o contrário. O senhor está falando o oposto disso. Não, mas eu aprendi isso no seminário e é assim mesmo e é desse jeito. Então, o que você faz? Não vai brigar com o padre, não vai discutir com o padre, não vai fazer fofoca em relação ao padre, não vai atacar o padre. Você vai juntar mais outras pessoas, mas se vocês forem 3, 4, aí você tem 10 leigos ou leigas que perceberam esse erro. Aí você vai de novo marcar uma reunião com esse padre com mais pessoas. A primeira reunião foi com 3, 4. A segunda já são 15 que vão conversar com o padre sobre o mesmo tema. Se ele continuar fechado a essa orientação que ele está recebendo, não, eu não estou errado, errado estão vocês. Você vai mandar uma carta para o bispo. Se o bispo concordar com o padre, você vai mandar uma carta para o papa. É assim que funciona. Porque esse homem, ele recebeu de Deus a ordenação. Ele recebeu um sacramento. Percebe? Então ele tem uma autoridade divina agindo nele. Agora, não cabe a mim, eu tenho que ter respeito por esse sacerdócio, por esse sacramento da ordem que ele recebeu. Eu não posso chegar tratando mal o padre, falando mal do padre. O padre não é uma profissão, como um dentista, como um médico, como um engenheiro, como um advogado. Não é profissão. É um ministério. É diferente. É completamente diferente. Ele está agindo na pessoa de Cristo. Quando um padre faz um sermão na missa, a obrigação dele é falar sobre a palavra de Deus. Pegar aqueles trechos da Bíblia que foram escolhidos pela igreja e explicar aqueles trechos da Bíblia. E essa é a função do sermão. Não é falar de política, não é falar de ideologia, não é falar de partido político, não. Se o padre, ao invés de ensinar de forma adequada a liturgia, de celebrar a liturgia de forma adequada, porque ele recebeu o mandato para isso, e ele recebeu a formação, ou deveria ter recebido a formação adequada, de teologia para ensinar para as pessoas, porque essa é uma das funções do sacerdote. É ensinar.
Os leigos assumiram também essa função de ensino, mas quem ensina os leigos que vão ensinar é o sacerdote. Quem deveria ensinar os leigos que vão ensinar outros leigos é o sacerdote, é o bispo. Então, quem deve formar os formadores é o sacerdote, porque ele recebeu no sacramento da ordem o poder de agir em Cristo e de ensinar em Cristo. Agora, se ele não está fazendo isso de forma adequada, se ao invés de ensinar a palavra de Deus de forma adequada, não pegar a palavra de Deus e analisar de forma ideológica, está errado. Então, se o sacerdote está fazendo isso, nós, como leigos, temos o dever de conversar com ele com todo o respeito. Ele está agindo na pessoa de Cristo. Agora, só que se ele não está agindo de forma adequada, não é culpa de Cristo. Percebe? Ele recebeu o mandato para isso. Agora, como ser humano, ele é livre. Ele é livre. Ele pode estar agindo de forma adequada ou pode estar agindo de forma errada. Só que isso não tira do sacerdote o poder da ordem que ele recebeu, da ordem sacramental que ele recebeu. Agora, veja, o julgamento desse sacerdote perante Deus vai ser seríssimo. Por isso que a gente tem que rezar pelos sacerdotes, conversar com os sacerdotes, oferecer aos sacerdotes o nosso apoio. Tem sacerdotes que é muito difícil, gente. Tem sacerdotes que estão realmente caíram em erros. Como é que a gente faz para ajudar esses sacerdotes? Aí a comunidade tem que participar. Aí a comunidade tem que estar perante o processo todo. Não é falando mal, não é atacando, não é... Não, é comunhão. Se ele insiste no erro, aí manda para o bispo. Se o bispo apoia o erro dele, porque tem bispo que apoia o erro, tem. E aí? Manda para o Papa. É assim que funciona. Porque a função do sacerdote não é ideológica. A função do sacerdote é sacramental. Sabe, o munus do sacerdócio é ser o Cristo na terra, agir na pessoa de Cristo, em persona Christi, e como Cristo ensinar de forma adequada e celebrar de forma adequada, porque é Cristo quem pode oferecer ao Pai o sacrifício adequado. E esse sacrifício adequado é realizado a partir da liturgia. Então, a liturgia ela é extremamente séria. Todos os sacramentos acontecem de forma litúrgica. Todos os sacramentos. Nenhum dos sacramentos foge da liturgia. E a liturgia é justamente isso, essa forma adequada de celebrar sobrenaturalmente. Então, é a ação do Espírito Santo que faz com que a carne, o pão, se torne carne de Cristo. Então, o padre ele vai pegar o pão, que é a hóstia, aquilo é pão. E ele vai fazer uma oração, a mesma oração que Cristo fez, no poder do Espírito Santo. E esta oração feita no poder de Cristo, na pessoa de Cristo e sob a ação do Espírito Santo, é que faz com que o pão se torne carne de Cristo. O milagre acontece. Você percebe? Veja, quando eu, na confissão, apresento de voz alta os meus pecados, o padre vai ouvir esses pecados e vai perdoar os pecados, porque é Cristo quem perdoa através desse sacerdote. Veja, é uma liturgia. As celebrações são litúrgicas. Você tem as orações que são feitas, e elas são feitas sempre do mesmo jeito, sob a ação do Espírito Santo. Se eu modifico a palavra na missa, se eu modifico a liturgia da missa, eu estou modificando a ação de Deus. Não posso fazer isso. Então, a liturgia é toda essa estrutura de celebração que não acontece de forma aleatória. Cada aspecto da liturgia, em cada uma das celebrações que acontece na igreja, tem a sua função e tem o seu porquê. Eu não posso fazer o que eu quero. O sacerdote não pode fazer o que quer.
Ele tem que respeitar essa liturgia. Percebe? A liturgia ela é importantíssima. Se o padre fala, olha, quando o padre fala, isso aqui é o meu corpo, isso é meu sangue, literal. Ele não pode falar, isso aqui vai ser meu corpo, isso aqui vai ser meu sangue. Não, ele fala, isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. É o próprio Cristo quem está falando na pessoa do padre. Então, o padre que está celebrando essa liturgia não pode modificar as palavras de Cristo. Porque se ele estiver modificando as palavras de Cristo, ele está indo contra a liturgia. Ele está indo contra aquilo que Cristo propôs à igreja. Então, todas as celebrações que acontecem na missa, na igreja, nos sacramentos, são celebrações litúrgicas, que têm uma estrutura que também foi dada por Cristo. E todos nós devemos respeitar. Então, o padre, quando ele está fazendo a homilia, ele não tem o direito de falar de política. Ele tem o dever de ensinar o que significa teologicamente aqueles trechos que foram escolhidos pela liturgia daquele dia. Ele pode até falar de política depois que ele fez a liturgia. Vamos fazer uma reunião e vamos fazer aqui, vamos conversar com a comunidade sobre os melhores caminhos políticos. Por exemplo, vamos fazer um curso sobre política, como a igreja propõe e como a igreja entende política. Percebe? Mas isso fora da missa. Como que a igreja compreende a política? Como que a igreja entende que a política deveria ser? Vai fazer um curso sobre isso. Tudo bem. Agora, falar no momento da missa, que é o momento de ensinar o que a igreja ensinou a vida inteira, ensinar a teologia daqueles trechos que estão na Bíblia, isso é obrigação do padre. Então, veja, como tudo isso é importante e como tudo isso vem de Deus. Como a gente não pode ter uma vida assim, a igreja não faz tudo assim, aleatório. É tudo sob a ação do Espírito Santo. Tudo sob a ação do Espírito Santo. Deu para entender, gente? Então é importante que a gente tenha essa visão, é importante que a gente compreenda esse contexto. Veja, a igreja, número 1598, a igreja só confere o sacramento da ordem a homens viris, batizados, cuja aptidão para o exercício do ministério foram devidamente comprovadas. Cabe à autoridade da igreja a responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber as sagradas ordens. Veja, não é qualquer um que pode ser sacerdote. O sacerdócio é um chamado. Eu acho legal ser sacerdote. Tudo bem, mas espera, você foi chamado a esse ministério? Eu, durante muitos anos, fiz discernimento na minha vida se eu seria sacerdote ou se eu iria me casar. Porque a partir do momento em que eu senti um chamado de amor pela igreja, porque eu sinto um amor pela igreja, avassalador. Eu poderia servir a igreja, ou eu poderia servir a como leigo. Eu poderia servir a igreja como leigo ou como sacerdote. Então, durante muito tempo, eu fiz esse discernimento. Se eu ia servir a igreja como leigo ou ia servir a igreja como sacerdote. Porque o sacerdote ele tem que ter um chamado para a igreja. Ele tem que ser chamado para exercer essa grande realização que é ser sacerdote. Veja, no Antigo Testamento, o sacerdote era escolhido de uma família, da família de Levi. Então, todo primogênito era um sacerdote. Então, todo descendente de Levi, da família de Levi, era sacerdote, mesmo não tendo chamado para ser sacerdote, porque o sacerdócio no Antigo Testamento era um sacerdócio que acontecia por causa do sangue, por causa da descendência. No Novo Testamento, em Cristo, o sacerdote é escolhido. É Deus quem escolhe quem vai ser sacerdote. Então, a missão do homem, deste homem, que se descobre sacerdote, é um processo. Ele vai descobrir isso na vida dele.
ele vai descobrir este chamado. Então é importante que a gente compreenda isso. É importante que a gente tenha essa noção clara dessa diferença. Veja, então, não é porque eu nasci de uma família que eu vou ser sacerdote. O sacerdócio é um grande ministério. Então, ele não é um emprego, ele não é um trabalho, ele não é uma como que eu posso falar? Ele não é uma profissão como outras profissões qualquer. As outras profissões são boas, são importantes, cada profissão tem a sua importância, mas o sacerdócio é um chamado. É um chamado realizado aos homens. E por que aos homens? Porque Cristo é o sumo sacerdote. E aqui não é feminismo e nem machismo, que é outra perspectiva que as pessoas perderam. A igreja não é feminista e nem machista. Por sinal, foi graças à igreja que as mulheres passaram a ser valorizadas. Porque o povo de Israel, na época do povo de Israel, na época da antiguidade do povo de Israel, a mulher não valia absolutamente nada. É graças à Igreja Católica que a mulher passou a ter valor, a ser vista como ser humano, como homem. Veja, então, o sacerdócio é realizado por homens, porque Cristo é homem. Então, é o homem que vai participar do sacerdócio de Cristo. Você compreende? Então, todos os discípulos eram homens. A função da mulher na igreja é uma função importantíssima. Mas ela não é chamada ao sacerdócio. É o homem que foi chamado ao sacerdócio. E aqui não tem nada a ver com machismo ou feminismo. Então é importante que a gente vá compreendendo essas realidades do sacramento da ordem, porque senão a gente perde a perspectiva. A gente nunca deve esquecer que é o sacramento da ordem, é o Cristo quem realiza. É Jesus quem realiza. É Jesus que é o sumo sacerdote. E o sacerdote humano participa de uma forma especial dessa realidade sacramental, dessa realidade sacerdotal de Cristo. Então, o sacerdote, o homem, ele deve ser um homem viril. Por que viril? Nada contra nenhum outro tipo de realidade, porque o serviço é um serviço duríssimo. Ser sacerdote não é fácil. Ser sacerdote, o homem compreende a missão única que ele tem, que é cuidar de almas, como Cristo cuidou. É ser pai de uma multidão de almas. É aquele que alimenta essas almas com o ensino correto, é aquele que alimenta essas almas com a Eucaristia, é aquele que perdoa os pecados dessas almas. Então, ele é um pai espiritual. Por isso o homem, porque ele é pai. Veja, então é aquele... O amor masculino é diferente do amor feminino. O amor masculino é aquele que põe o ser humano para frente. E o amor feminino é aquele que protege o ser humano. O pai tira o filho da mãe e põe para viver no mundo. Então, o amor masculino é diferente do amor feminino. E o ser humano precisa de ambos, tanto do amor masculino quanto do amor feminino. Então, o pai é aquele que é capaz de amar o filho, acompanhando o filho no mundo. Não é jogar o filho no mundo e abandonar o filho. É ser presença para este filho na realidade do mundo. É ser presença com este filho. É estar junto. É apoiar. É ser força para esse ser humano agir no mundo. Então, o sacerdote é isso. É importante demais a gente ter essa compreensão do sacramento da ordem. O sacramento da ordem é conferido pela imposição das mãos, seguida de uma solene oração consecratória que pede a Deus para o ordenado as graças do Espírito Santo, necessárias para exercer o seu ministério. A ordenação imprime caráter sacramental indelével. Então, o padre, mesmo que ele abandone as obrigações sacerdotais, ele vai ser sempre padre. Você percebe? Da mesma forma que nós, como fomos batizados, o nosso batismo é indelével. Ninguém tira a marca de um batizado. Nada, nem ninguém.
A mesma coisa o sacerdote. O sacerdote, por determinadas situações, pode até abandonar o sacerdócio, a função sacerdotal, mas a graça sacramental nunca será perdida. Ele será sempre um sacerdote. Percebe? Então, é importante que a gente compreenda toda essa realidade, é importante que a gente compreenda a missão, e é importante que a gente compreenda que o sacerdócio é um sacramento. Não é uma escolha feita aleatória. Acho que deu para entender, né, gente? O que mais? Para a gente poder fazer aqui, terminar esse resumo aqui. Então, são 3 níveis de sacerdócio, do sacramento da ordem. 3 níveis. O diaconato, o sacerdote e o bispo. Então, nesses 3 níveis, o ápice do sacramento da ordem, quem recebe é o bispo. Tá bom? Então é isso. Eu acho que deu para ficar claro, eu acho que deu para entender o significado tão maravilhoso desse sacramento da ordem. Deu para compreender o mistério de Deus que está por trás. Deu para compreender a ação divina acontecendo em favor da humanidade. Deu para compreender a presença de Cristo. Porque é Cristo quem estabelece esse sacerdócio. É Cristo quem quis que isso acontecesse assim. Ide por todo o mundo, diz Jesus. Sabe? Celebrai, batizai, pregai, formai, perdoar os pecados. Quer dizer, a celebração eucarística é o próprio Cristo quem preside a primeira. Sabe? Na véspera que Jesus foi crucificado, ele celebrou a primeira Eucaristia. E ele manda que os seus discípulos façam a mesma coisa. Fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, aqui você está diante de uma realidade sobrenatural em favor da humanidade através da igreja. É um serviço, por isso que o sacramento da ordem é considerada um serviço. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.